Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Pra mim, boa tarde agora. Estou gravando de tarde esse vídeo porque eu vim muito cedo para UFS hoje. Ocasião especial, vou dar uma comentada aqui, mas estou gravando na volta agora. Talvez pegue um pouco de sol no sentido oposto. Não sei como é que a imagem vai ficar, mas vamos nessa. Beleza? Então, esse é o 20º vídeo do canal. Hoje foi um dia bacana, eu tive mais uma orientanda de mestrado meu aqui na psicologia, que minha orientanda, né, que defendeu. E aí já é minha segunda orientanda por seleção e terceira por recepção, né? Eu me tornei orientador de uma mestranda aqui na psicologia durante a pandemia, e ela foi minha primeira orientanda de fato, né? Tenho agora mais um para defender até o ano que vem. E aí eu começo a entrar no momento de poder começar a pegar doutorando. Então um dia bacana, especial aí. E também por conta de ser o 20º vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a carreira do designer hoje em dia, assim, sabe? É um final de semestre letivo. A gente está no momento dos alunos terminando os trabalhos e se preparando para descansar um pouco, né? Porque o próximo semestre vai começar em final de abril. Então é sempre um momento de refletir um pouco como é que está a área, como é que está a profissão, as oportunidades de trabalho que a gente tem visto. Então, se você está chegando nesse vídeo agora, o papo vai ser esse. Vou discutir um pouco sobre, pelo menos como é que eu tenho visto a carreira de maneira indireta, olhando esses LinkedIn da vida, né? Que é um negócio sempre meio, sabe, dementador do Harry Potter. Eu acho o LinkedIn como um dementador, assim. Ele suga a sua alma, você vai meio que murchando. Tem gente que fala que é igual aquele bichinho do pica-pau que beija o pica-pau vai ficando murchinho, quase morrendo. É meio isso, assim. E é uma parada difícil, né? Então, assim, você chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, sou designer, professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou doutor em psicologia, e nesse rolê aqui eu, indo pro trabalho uma parte das vezes, às vezes voltando do trabalho, eu boto a câmera aqui em cima do consultório do carro, boto pra gravar, não edito, não faço pós-produção, é um bate-papo, do jeito que sair, saiu. E a minha ideia é falar sobre temas que envolvam design, a psicologia, a computação, que são minhas áreas de trabalho, de pesquisa e de extensão também. E aí a gente tem discutido várias coisas aí. Nesses 20 vídeos que eu fiz pro canal, esse é o 20º. A gente tem uma série sobre aplicações do design na psicologia. Temos o abecedário do design, que é uma lista de eu vou pegando as letras do alfabeto e vou falando de temas que são relevantes para mim, pelo menos. E hoje a ideia é falar um pouco sobre a carreira do designer, né? É muito curioso como é que essa profissão, quando você olha pro LinkedIn e vai ver, sei lá, as ofertas de vagas de trabalho que tem lá, para oportunidades de estágio ou de emprego mesmo, ou de trabalho, né? Porque o emprego ficou uma coisa difícil, hoje em dia todo mundo é PJ, para trabalhar com design, exceto pelas vagas arrombadas, né? Que tem esse fenômeno do cara que quer um vale tudo e pagando nada. O cara tem que ser praticamente um mágico, né? Jogar nas 50 posições e ganhando muito pouco. O que a gente pode dizer que a carreira de design se tornou como sendo dela é essa coisa do UX e UI. E que é uma coisa muito curiosa, que pra mim é a parte mais pobre, tá? Assim, eu acho muito pobre. O designer é um profissional que trabalha com um monte de coisa espetacular, né? Trabalha com desde identidade visual, no sentido de padronizar, criar sistema e tornar a coisa economicamente viável, padronizar nas várias mídias. O cara vai trabalhar com sinalização, entendeu? Que não é fazer placa, é pensar fluxo, pensar como as pessoas acham trajetos, é wayfinding, né, que a gente fala, a arquitetura da informação da maneira distribuída no espaço. E aí você vai pra galera que vai trabalhar com design de interação, que é um barato também, que não é só você ficar aplicando template, framework em tela, você pensar como é que a pessoa poderia fazer aquela tarefa da maneira mais transparente, né? A interface tem que desaparecer para o cara fazer a tarefa dele. Nem vou entrar na parte editorial, que é um espetáculo, uma área muito incrível. Eu tenho uns amigos em Brasília que são os fundadores da Estereográfica, que é uma editora super cuidadosa, assim,
escolhe muitos livros que vai lançar, tem um trabalho incrível de editoração, minucioso, chato, aquele cara implicante pra cacete, não gosta de nada, né? A gente tem um histórico famoso da Kozak aqui no Brasil que se foi, e agora temos a Ubu, né, que meio que aproveita o espólio disso. Então, lançando edições super cuidadosas. Então, assim, o designer é um cara que vai trabalhar na parte gráfica, por exemplo, tem uma infinidade de coisas para fazer, embalagem, design de superfície. E aí você vai no LinkedIn, você vê muita oferta de trabalho para UX e UI. Eu acho, assim, pessoalmente, que um cara que de fato vai trabalhar com UX e UI não precisa da graduação em design, não, porque é um negócio meio morto, né, meio murcho. Pelo menos o que se espera no mercado aí. Tem um monte de possibilidades interessantes. Nós temos ex-alunos aqui da UFS que foram trabalhar na Farm, né, que é assim, trabalha com moda de um jeito super diferenciado, com uma linguagem jovem, bem brasileira, assim. A gente foi trabalhar nesses banks, nas fintechs, que não estão trabalhando ficar fazendo Figma, entendeu? Tem uma coisa mais interessante de pesquisar, entender o usuário e tal. Mas quando você vai ver lá, muitas vezes o que o cara quer de fato é um piloto de Figma, assim, quando aparece a vaga, né? Existe e sempre existiu um abismo entre a compreensão do que o contratante espera de um designer e o que o designer pode prestar o serviço, e é sempre uma relação que eu vejo de surpresa para mais, assim, o cara vê que o designer faz um monte de coisa, faz mais do que ele está esperando, né? Isso tem um pouco a ver com esses vídeos que eu tenho feito também, assim. Eu tenho tido respostas muito diferentes do que eu esperava, assim. A conversa vai sempre para um lado que parece ser mais do comum, e as pessoas dizem, nossa, fiquei surpreso, não entendia que design era isso e tal, que tinha essas perspectivas e tal. Então, assim, na época que eu estudei, a carreira era basicamente ser um designer visual, aqui no Espírito Santo pelo menos. Já comentei sobre isso num vídeo que eu falo sobre o abecedário do design, eu falo sobre desenho industrial e por que a indústria não vinga como área de trabalho para os designers aqui, ou não absorve, né? Porque, enfim, não tem muito espaço. Eu, inclusive, comentei, né, que eu dei aula no curso de design de produto na faculdade privada aqui, quando eu comecei a dar aula, e foi todo mundo para gráfica, pouquíssimos ficaram no produto mesmo, né? Então você tem aí o designer sempre traz mais do que pedem para ele, porque a formação é muito rica. E eu entendo que a gente tem que valorizar isso, assim. Então tem você, por um lado, tem uma ansiedade, né, que os que estão estudantes se formando têm, de que precisam se colocar no mercado de trabalho, e por causa disso eles têm que dominar essa coisa que está sendo pedida por todo mundo, que é UX e UI, né, experiência do usuário e design de interface com o usuário. Por outro lado, você tem uma área muito mais rica que, por motivos diversos, que a gente pode falar sobre isso em outros vídeos, foram perdendo um pouco de força, em parte por conta da IA, de fato, né? Ou dos serviços baratos que substituem um designer de identidades visuais, por exemplo, né? Que é um trabalho super importante, super difícil de fazer. Você tem um monte de coisa aí hoje que você vai lá, tipo um Canva, você faz sua identidade, ou o Idologos, né? Esses sites que você consegue dar um segmento, uma área, e ele se encarrega de propor para você 10 possibilidades ali, você vai refinando e enfim. Mas é uma área muito rica. Aí você tem a versão disso com branding, que é um pouco mais elaborado hoje, e que aqui no mercado do Espírito Santo tem bastante, tem acontecido bastante, talvez não com todas a pompa e circunstância que o branding pede, né? Inclusive com pouquíssimas empresas fazendo pesquisa por conta própria, tem muita empresa que lê pesquisa dos outros, mas que, enfim, que faz pesquisa. Então isso falta no branding capixaba. Eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma empresa que fez pesquisa estrito sensu, como se faz aí fora, né, de contratar o instituto e fazer levantamento e tal. Você tem umas coisas mais intuitivas, mais informais, que também dão conta, né, até porque os pequenos e médios negócios são o cardápio principal. Nem todo pequeno negócio pode pagar por brand, mas muitos querem uma identidade visual com um pouquinho mais de planejamento, né? E tem a área política, né? Que tem umas empresas bem boas trabalhando aqui. Agora o sol já está meio se pondo, eu vou trocar com meu óculos porque vai ficar meio escuro. Então é isso, assim, você tem o brand como uma área muito rica também, com muitas possibilidades. A gente tem outras áreas que são menos, talvez, exploradas no design capixaba aqui, por falta de conhecimento, né? Você quase não tem gente trabalhando
com design editorial, como se você vê nas pequenas editoras cuidadosas do Rio, São Paulo, do sul do país. No Nordeste também tem algumas editoras interessantes que fazem tiragens baixas, acabamento muito, muito bem feito, umas coisas meio de livro de autor mesmo, né? Mas enfim, também é uma possibilidade. E nós temos aqui, por conta dos parques estaduais, né, e municipais, um interesse crescente em sinalização para esses espaços, né? Sinalização de equipamentos públicos, de parques culturais, sabe? De parques naturais. Você precisa sinalizar, documentar a fauna, a flora, indicar para o visitante então as coisas. São muitas oportunidades interessantes aí. Então, quando a gente olha para a carreira do designer, eu, por mais que a gente esteja vivendo um momento de muitas incertezas por causa da IA, eu também acho que as oportunidades nunca foram tão boas, né? E eu acho que a gente precisa, na verdade, conversar mais, assim. Uma coisa que aconteceu aqui no Espírito Santo, que é muito interessante, que em outros estados já tinha acontecido, é que os empresários se organizaram para poder tentar constituir uma associação que defende os interesses da categoria empresarial, né? Enfim, uma associação patronal. Falta ainda uma associação dos trabalhadores do setor, como na maioria dos estados também você tem essa falta, mas em alguns já tem um movimento, que é uma associação dos profissionais da área, então isso ajuda muito, né? Especialmente para você fazer lobby, pleitear espaços em concurso público, né? Que essa associação seja ouvida em momentos importantes. Eu sempre falo do caso da Covid, né? Quando você teve a imprensa era convocada para fazer uma coletiva sobre a situação da Covid, você colocava ali um médico, um epidemiologista, uma pessoa da gestão pública, lá da infraestrutura da cidade, estava preocupada com, né, alguém da gestão da saúde, alguém da gestão da educação. Aí você dificilmente via um designer sentado ali. E tinha um monte de possibilidade de você botar um designer sentado numa mesa para falar sobre como que o Estado estava se preparando para enfrentar a pandemia, né? A gente não pode lembrar que uma parte importante da comunicação e da persuasão para que as pessoas mantivessem o distanciamento, né? Foram coisas gráficas que mostravam como é que o vírus ele se propagava por essa coisa da proximidade, assim. Então tem muita coisa de visualização da informação, sem contar, assim, todos os painéis de dados que foram construídos para você mostrar como que estava a taxa de transmissão da doença, a quantidade de casos, de óbitos, de pessoas curadas. Isso tem tudo a ver com design da informação, que também é uma área fundamental, e a gente ainda não tem essa capacidade de ocupar esses espaços. Isso tem a ver com associações profissionais, assim, que podem cumprir esse papel. Então eu acho que ter uma associação profissional é muito importante para isso, né? Não só para isso, mas também para isso, mas para discutir coisas mais elementares, tipo você tentar ter um acordo para você ter piso na categoria. Não é uma coisa que você tem um piso como se faz com legislação para outras áreas, mas você tem um acordo, né, com o segmento, com os empresários, com os contratantes. Você tem uma tabela de preço mais ou menos organizada para ninguém também ficar aí jogando contra o mercado. São coisas que as associações profissionais fazem, né? Então, assim, a carreira do designer não é só ele sentar e trabalhar e entregar, né? Tem uma coisa de você se associar, se organizar para poder conquistar espaço de representatividade, de participar do debate público, mas também de ter condições de trabalho compartilhadas e acordadas entre empregadores e, né, empregados, ou de contratantes e contratados que sejam minimamente adequadas, e que você tenha, sei lá, não um comitê de ética, porque a gente não tem a profissão regulamentada, mas pelo menos uma comissão que discute aspectos éticos Quantos designers já não ficaram enfurecidos que aparece um concurso público para você fazer uma identidade visual de uma grande empresa ou de um órgão público, que o prêmio é uma placa, entendeu? Isso aí joga contra a área, porque você vai dar visibilidade. Então não é por aí, né? O designer tem que pagar conta também, tem boleto para pagar, então não é só de visibilidade que vive o designer, né? Tem que ter reconhecimento financeiro também, ser bem remunerado pelo trabalho. Essas questões têm a ver com a organização dos profissionais em termos, né? Pode tocar internacional aí, socialista agora, porque eu tô falando de coisas que parece que eu tô... Mas é isso mesmo, né? A gente tem que ter uma preocupação sobre as condições de trabalho do designer. Então, assim, a carreira também tem essas questões, né? Formação continuada também. O Espírito Santo ainda está muito engateando em ter oportunidades do designer se qualificar depois que ele se forma. As pessoas normalmente vão fazer pós-graduação fora, especialização, né? Ou fazem nas áreas afins, tipo publicidade,
marketing, né? Gestão de projetos. Falta também, assim, a gente tem que ter no horizonte de que a carreira do designer, ela requer formação continuada, para ele se atualizar nas tecnologias, nas discussões contemporâneas e tal. E nem todo mundo vai fazer mestrado, né? Tem gente que não quer fazer mestrado e doutorado, quer só fazer uma especialização profissional mesmo e que vai manter ele atualizado com as discussões do mercado, né? Então, eu estou falando de organização da categoria, eu estou falando de valorização das diferentes oportunidades de trabalho, com os tipos diferentes de entregas que o designer pode trazer, que são sempre mais do que a sociedade espera, a formação é muito ampla. E também de oportunidades de formação continuada, de a gente poder, de fato, continuar se desenvolvendo como designer. Isso tem a ver com mobilização do segmento, né, para você poder criar essas oportunidades de qualificação, enfim. Ser designer é um barato, gente. Eu já fiz, então esse aqui é o meu 20º vídeo falando sobre isso nesse canal aqui. Pretendo fazer mais um monte. Eu achei que eu não ia aguentar chegar até esses 20, que dá muito trabalho ficar lembrando de botar a câmera aqui falando, mas para mim foi muito bacana. Pretendo seguir com essa história. E a minha intenção nos próximos vídeos aí, depois que eu retornar de férias, é começar a atacar assuntos mais específicos, né? Vou entrar em discussões bem mais fechadinhas sobre teoria do design, sobre questões de pesquisa com o usuário, de construção também. Tá vindo a ambulância ali, deixa eu dar passagem para lá. Mas também o curso que eu tenho falado sobre a teoria do controle perceptivo, que eu acho que é uma baita contribuição para o designer também, beleza? No mais, você que chegou até aqui já nesses 20 vídeos desse canal, fica meu agradecimento aí. Eu não sou de ficar pedindo para ninguém se inscrever no canal não, nem ficar curtindo. Primeiro porque já me disseram que esse negócio de inscrição não serve para mais para nada, o YouTube tá com outra dinâmica aí. E depois também porque eu acho que se a galera curtiu o vídeo, curte, massa. Se não curtiu também tá valendo, para mim vale o tempo que vocês gastam aqui assistindo esse negócio e achando que isso é útil de alguma maneira, beleza? Voltamos aí em breve com mais um vídeo ou dois essa semana, para ultrapassar a barreira dos 20 de fato. Meu plano é voltar a gravar com mais intensidade na semana do dia 9, 10 de abril aí, como já vai ter passado esse primeiro recessinho, beleza? Valeu! Agora tá muito como é que tá agradável já, 4 horas da tarde praticamente, 33 graus. Vitória é um espetáculo, né, gente? Uma cidadezinha maravilhosa, beleza? Cinto de segurança, protetor solar, bom descanso pra geral aí, valeu!